Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, viu? Já estou entrando. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar. Um programa do povo baiano. Aqui você tem vez e voz, feito para você e por você. Então bora! Correu, vem! Para aquele abraço aqui, ó, minha Bahia. É forte e caloroso. Hoje é 24 de setembro de 2025. A gente está começando mais um dia aqui juntos. Obrigado por permitir que eu e a minha equipe, a gente possa entrar todos os dias aí na sua casa. Já quero mandar a sua colaboração aqui, a sua mensagem, pelo nosso Zap Zap. O telefone está aparecendo agora mesmo aí na sua tela, ó. Pode mandar sugestão de pauta, denúncia para o telefone 999860003. Eu vou repetir para você, o 999860003. Com o enquadramento todo diferenciado da Trejo, nosso querido Zé Mário. Quero pedir a você também que nos siga no @TV Aratu, é o Instagram oficial da nossa emissora. Você pode dar uma moral aqui para o pernambucano mais baiano que existe na face da terra, o @AlexSilvestre TV. Tô aguardando você lá pra gente trocar essa ideia, tá? Quero mandar um abraço todo especial para você. É você mesmo que tá acompanhando a gente no nosso canal do YouTube, canal oficial da TV do Galinho. Canta Galinho, de ponta a ponta da Bahia. Isso, desperta aí os nossos baianos e baianas que moram aqui na capital, na região metropolitana e também no nosso interior. Quero agora ir com você para os assuntos, os destaques do nosso Aratu 24 horas de hoje. A polícia acusa, ou melhor, a família acusa aí, a polícia de ter atirado contra um jovem autista, isso lá no Rio Sena. Marcos Vinícius será enterrado hoje em Candeias, viu? A comunidade se manifesta e pede, inclusive, aí a prisão de quem atirou, quem utilizou a arma, do policial que utilizou a arma, então, para efetuar o disparo de arma de fogo. Que se faça uma averiguação, que se investigue o caso, que leve para a corregedoria, se possível for para o Ministério Público, porque parece que virou descaso. Tipo, como se a periferia morasse só gente ruim, só vagabundo, e não é assim. Na verdade, a comunidade está pedindo justiça por conta de que 2 inocentes morreram. Não foi só Marcos Vinícius, o outro rapaz também que morreu era especial como ele, né? Era atendido pela mesma instituição, e agora eles vieram e fizeram essa ação truculenta sem ninguém chamar. Não teve chamado, não teve troca de tiro, não teve invasão de facção, não teve nada. O que aconteceu foi que eles vieram de uma ação e já entraram no bairro atirando, e aí alvejou os rapazes que não tinha nada a ver, todos os dois especial, e Marcos Vinícius. A gente pediu, a população pediu para eles parar, eles continuaram atirando. E ainda, você vai ver também, gerente do INSS é alvo de operação da Polícia Federal. A suspeita é apontada por fraudes nas concessões beneficiárias. 5 veículos foram apreendidos em operação policial. Em instantes, os detalhes, então, desse trabalho importante da Polícia Federal no nosso estado e também aí em outros estados da federação. E mais, o principal suspeito de ter matado a tiros, Carolina Vitória, de apenas 22 anos, se apresentou à polícia 4 dias após o crime, viu? Rafael Luiz dos Santos, o namorado da vítima, negou a autoria do crime e disse que a jovem tirou a própria vida. Veja o que diz o delegado. No local, aventou-se essa possibilidade do suicídio, mas foi descartada pelas equipes logo no caso, porque a própria lesão da vítima é uma lesão anacrônica para um suicídio, um tiro na nuca, um disparo que não condiz com a regra de lesão de suicídio. Para além disso, em conversa com os próprios familiares da vítima, foi descartada a hipótese do suicídio, ela não teria motivos e não teria depressão, e foi apontado o companheiro que se evadiu do local como um provável autor do crime. No seu Aratu 24 horas de hoje, a gente vai voltar a falar da morte de William Santos de Oliveira, o operário que morreu após cair de uma altura, gente, de aproximadamente 30 metros. A polícia realizou nova perícia no canteiro de obras, onde o acidente aconteceu. Mais detalhes você vai acompanhar então na edição de hoje do seu noticiário. E tem mais, viu? Atenção, minha Bahia. Você que pega o buzu para ir trabalhar, estudar
ou estudar? Eu quero falar desse assunto porque a partir deste sábado, 10 linhas de ônibus vão ser aí transferidas da área do subsolo lá na Lapa. Quem tem detalhes pra gente no Aratu 24 horas de hoje é o repórter Vitor Castro. Bom dia, Vitor. Fazer o seguinte, o Vitor entra já porque agora eu quero conversar com ele, papo de política com o nosso comentarista João Tram. Bom dia, João. Destaques, por favor. Alex, nosso papo de política traz a ministra Aniele Franco. Perguntei para ela sobre o caso Mãe Bernadette e ela comparou com sua irmã o assassinato de Marielle Franco. A gente vai trazer essa fala e outras no nosso papo. Obrigado, João. Já você volta então aqui na tela do 4.1. Essas e outras notícias agora no Aratu 24 horas. Muito bem, já estamos no ar para toda a Bahia, aqui diretamente de Salvador, capital baiana, para todo o estado. Obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um bom dia todo especial para você, Canta o Galo na Bahia. Já quero pedir, inclusive, que você mande a sua sugestão de pauta, a sua denúncia para as nossas redes sociais, o telefone está na tela. Você também pode seguir os nossos perfis no Instagram, @TV Aratu e @Alex Silvestre TV. O nosso YouTube oficial é o @TV Aratu Oficial. Presta atenção, vem aqui comigo porque agora eu estou com ele, com o Zé Mário. A gente vai passear pela nossa capital, ô Salvador bonita! Vamos direto então ao Mercado Modelo, Cidade Baixa, aparecendo agora na tela do 4.1, na tela do Povo. A gente percebe também ali o terminal náutico, de onde partem aí as lanchinhas, né? Vemos inclusive movimentação nessa imagem de muitas pessoas. Acredito que turistas conhecendo, visitando a nossa cidade. E dessa imagem eu quero chamar agora o nosso cardápio da previsão do tempo. Vamos então às cidades selecionadas para este dia 24 de setembro de 2025. Atenção para as cidades: Salvador, Jequié, Remanso. A gente começa então pela nossa capital, Salvador. A previsão do tempo é a seguinte: sol com muitas nuvens de manhã, pancadas de chuva à noite. A mínima 22 graus e a máxima 31. Jequié, aquele abraço todo especial aos moradores. Temperatura variando aí entre 24 e 29. A chance, gente, agora de manhã, de uma manhã instável, tá com nuvens, mas o dia também tende a ficar um pouco mais firme. A gente vai monitorando isso ao longo então do dia de hoje. Vamos partir para Remanso. Sol com algumas nuvens durante o dia, sem previsão de chuva. Olha que coisa boa. Mínima 23 graus e a máxima é de 33. Essa foi então a previsão do tempo aqui do seu Aratu 24 horas. E já quero seguir com notícia aqui na sua tela sem perder tempo. Vamos embora, porque o Galinho cantou e eu quero conversar com ele agora, com o João Tram. É o nosso papo de política. Bom dia, João. Tudo bem com você? Hein? Com hoje cinza. A gente veio combinando. Você é meu professor de elegância. O homem elegante, minha Bahia. Pense num homem elegante, é o tal do João Tram. João, enquanto eu vou servindo aqui o meu café e o seu, eu quero então que você comece o nosso papo de política. Qual que é o nosso primeiro assunto então para hoje, João? Alex, hoje eu destaco a fala da ministra Aniele Franco. Ela que é ministra da Igualdade Racial e esteve no programa Bom Dia, Ministra. Eu perguntei para ela sobre a relação de Mãe Bernadette. Ela que é uma importante quilombola aqui da nossa cidade, mas que foi assassinada com 20 tiros. Recentemente, a gente inclusive deu essa notícia, a Polícia Civil deflagrou uma ação que culminou na prisão de um dos executores de Mãe Bernadette. A ministra Aniele Franco comparou Mãe Bernadette com Marielle Franco, que morreu também lá no Rio de Janeiro, vereadora, e a irmã de Arielle, e morreu assassinada em um processo mandado e que virou um grande símbolo na nossa política de resistência. Esses dois casos foi destaque na fala de Aniele Franco, que a gente vai acompanhar a partir de agora. Oi, João, bom dia. Uma honra e um prazer falar com você. Mãe Bernadette sempre presente. Foi muito triste o que houve com ela. E eu me lembro, João, que algumas semanas antes dela ser assassinada, ela estava conosco aqui em Brasília. Eu sempre comparo, João, até me arrepio aqui, porque assim como Marielle, Mãe Bernadette foi assassinada com mais de 20 tiros no rosto.
infelizmente. E a minha irmã com 5 tiros, né, na cabeça. E eu tenho dito essa frase, e algumas pessoas inclusive me criticaram quando eu a fiz, mas eu repito. Tem um recado quando nossas lideranças, infelizmente, são assassinadas dessa maneira, né? Diria que, primeiro, todo mundo precisa responder pelos seus crimes, né? Ninguém tem que estar aí blindado de nada. Então, é importante que a gente possa reconhecer, prender essas pessoas, assim também como foi no caso de Marielle, assim também como é no caso de Irmã Bernadette. Agora, o que a gente também precisa fazer é que esses lugares, esses territórios, eles sejam lugares seguros para todo mundo que ali reside, né? Nós avançamos muito nas titulações de quilombo, acho que em tempo recorde de todas as gestões que tivemos, né, do governo do presidente Lula, já são mais de 30 titulações, mas ao mesmo tempo a gente passa ali de 200 documentações, chegando ali num número incrível para que as pessoas saibam que seus territórios vão ser titulados em algum momento. Você fala de Aniele Franco, importante, relacionando com Marielle Franco, dos grandes símbolos de luta. Inclusive aqui no nosso Aratu 24 Horas, a gente já trouxe a fala do filho de Mãe Bernadette, Júnior Pacífico, comentando como os quilombos estão com cada vez mais medo de lidar com as ameaças depois do assassinato de Mãe Bernadette. Foi uma fala muito importante de Aniele, ela que também respondeu uma outra pergunta minha, dizendo que não sabe se vai ser candidata em 2026. A gente sabe que nos bastidores tem uma movimentação para emplacar cada vez mais nomes no Congresso Nacional para, caso Lula seja eleito, ele ter uma maior governabilidade. A pretensão é isso para o Senado? A pretensão, bastidores já indicam que ela seria um desses nomes nas próximas eleições que deve sair do Ministério para concorrer. Ela, Marina Silva, dentre outros nomes que foram cotados. Ela nem carta nem descarta. A gente vai ter que esperar 2026. Alex, um outro assunto que repercutiu foi a fala dela sobre violência policial. Ela admitiu que esse é um grande calo. Esse é um grande calo, inclusive, e eu quero dizer para você que está acompanhando o Aratu 24 Horas que já a gente vai voltar a falar do caso Marcos, vamos fazer conexão com o Rio Sena em instantes, porque a família está pedindo justiça. Hoje está previsto, inclusive, o enterro desse garoto que foi, então, desse jovem que foi baleado durante uma operação policial, de acordo com a família. A família diz que ele estava com um crachá, inclusive, de identificação do espectro autista e, mesmo assim, ele foi baleado. Em instantes, a gente vai trazer aqui outras informações. Ontem, inclusive, houve protestos, diversos protestos que foram realizados e, em instantes, a gente vai trazer, então, novas atualizações do caso Marcos aqui no Aratu 24 Horas. E você estava falando, João, estava seguindo para falar justamente da questão da violência policial, é isso? Mais um caso, né? A gente noticia tanto, infelizmente. Então, você fez o gancho perfeito de algo que a gente noticia todos os dias. É um calo, inclusive, na gestão petista. É um calo que Rui Costa já falava muito, já tinha que se defender muito sobre isso. Era confrontado. Jerônimo Rodrigues também. São duas gestões, Alex, que falam tanto de pregar a humanidade, mas quando se fala de ações policiais, a Bahia lidera os índices de chacinas. Vamos acompanhar o que a ministra Aniele Franco falou sobre isso. Ela que reconheceu os altos índices aqui no estado. Da Bahia, a gente recebeu a delegação da Bahia aqui na Conapi e esse foi inclusive um dos maiores temas, né, que foram ali citados e falados por ele. Não somente esse da letalidade, mas também, infelizmente, do racismo e da intolerância religiosa, né, porque muitas vezes ali alguns números demonstram que essas violências também perpassam por esse direito de você cultuar a sua fé. Então, sim, dentro do próprio plano do Juventude Negra Viva, a gente tem esse plano de letrar não só, né, essas forças, mas também, ao mesmo tempo, a gente, no próprio aeroporto, como muitas vezes também, nós tivemos ali situações inusitadas, né, voltadas, infelizmente, para pessoas negras. Fala importante, mas vamos virar a página da nossa política? Vamos sim. Vamos para internacional. Viajar agora? Vamos lá para os Estados Unidos. Como é que tá o inglês? Very well. Speak English. Vamos embora. Pois é, Donald Trump convidou Lula para a reunião lá nos Estados Unidos e a fala foi na Assembleia Geral da ONU. O presidente norte-americano discursou logo depois do presidente brasileiro. Vamos lembrar que Lula sempre abre, os presidentes brasileiros sempre
abre esse grande momento da diplomacia, é tradição da nossa diplomacia, a gente já comentou aqui no nosso Papo de Política, e dessa vez Lula foi muito altivo, foi combativo mais uma vez ante o tarifaço, não citou Trump durante sua fala, mas sim foi duro em críticas contra a extrema-direita. Vamos acompanhar esse trechinho da fala dele na Assembleia Geral da ONU. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos. Fala do presidente Lula, combativo ante tanto a extrema-direita, citou indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o processo de anistia, enfim, uma fala muito dura. E logo depois, Donald Trump fez um afago que foi tido como, segundo ele, tem uma química. Os dois tiveram um encontro de 20 segundos. E química Trump quem? disse... Trump e Lula? Pois é, hein? Quem diria? Essa é nova, hein? Quem diria? Trump que impôs o tarifaço ao Brasil, Lula que sempre criticou Donald Trump. Mas ele falou isso, João Tran? Falou que tem química entre os dois, viu? Que teve um encontro rápido, mas que quer bater uma conversa com o presidente brasileiro. Vamos ver. Fala importante. E o que, inclusive, nos bastidores, os bolsonaristas ficaram bem retados com esse momento. Segundo o grupo bolsonarista, até Eduardo Bolsonaro, disse que, na verdade, é uma estratégia de Trump, que é tudo mais para fazer... Para dar o bote, é isso? Foi para dar o bote, segundo o bolsonarismo. Agora, segundo o lado petista, foi um momento que mostra que o bolsonarismo não tem domínio da interlocução com Donald Trump, não. Que Bolsonaro sempre tentou fazer afagos ao presidente dos Estados Unidos e, no final das contas, quem conseguiu essa retribuição no momento simbólico, no momento importante, foi o presidente petista. Agitou muito o tabuleiro da política essa fala e é, inclusive, de se destacar que Trump tem por hábito não fazer afagos, não fazer sinalizações a quem baba ovo, digamos assim, dele. Rapaz, João Tran está se superando a cada manhã, vocês estão percebendo isso? Pois é, não tem baba ovo, não. Trump gosta de ser daqueles que combatem, daqueles que o desafiam. E Lula tem feito isso e agora uma sinalização positiva. Tomara que tenha diálogo. Importante, dependente de política, que esse tarifaço se diminua um pouco e a gente consiga ver melhores índices na economia, né? Muito bem, você está acompanhando a coluna Papo de Política com o comentarista João Tran aqui na tela do 4.1. Esse é o programa do Povo, Aratu 24 horas, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. João Tran, meu amigo, quero agradecer mais uma vez pelo seu bate-papo, é sempre uma aula. Passe então suas redes sociais, como é que a galera faz para trocar ideia com você também, João? Vocês podem entrar no www.aratu1.com.br e também lá no meu Instagram, @João Tran, com 2 M's, o João Tran, e a gente pode bater essa bola, inclusive em inglês, né, já que a gente está aqui. Não. Note. Note. Um brinde. Um brinde ao nosso Aratu 24 horas. Aê! Ó, João, para hoje, o poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Um gole à vida. Um gole à vida.
Teve aplausos no público. Teve aplausos, também. viu? Esse é o nosso querido João Tran. Deixa eu seguir com o nosso noticiário. Atenção você. Família acusa a polícia de ter atirado contra jovem autista no bairro de Rio Sena. E comunidade está realizando diversos protestos desde esse episódio. O corpo de Marcos Vinícius Alcântara, de 26 anos, será enterrado hoje no cemitério Vale da Saudade, em Candeias, na região metropolitana aqui de Salvador. Marcos Henrique acompanhou de perto esse caso e chega agora na tela do Povo com mais informações. Marquinhos, bom dia com você. Estamos no bairro do Rio Sena acompanhando a manifestação dos moradores e familiares do jovem de 26 anos, o Marcos Vinícius. De acordo com a nota da Polícia Militar, ele foi baleado durante uma troca de tiros com a Rondesp BTS na tarde de segunda-feira. Na noite de segunda-feira, a comunidade e familiares começaram a realizar diversas manifestações. Estou com um pastor aqui representando a comunidade para falar com a nossa equipe. Pastor, a gente sabe que é um momento muito difícil, mas também é um momento de pedir esclarecimento, correto? Verdade, até porque assim, que se faça uma averiguação, que se investigue o caso, que leve para a corregedoria, se possível for para o Ministério Público, porque parece que virou descaso. Tipo, como se a periferia morasse só gente ruim, só vagabundo, e não é assim. Na verdade, a comunidade está pedindo justiça por conta de que 2 inocentes morreram. Não foi só Marcos Vinícius, o outro rapaz também que morreu era especial como ele, né? Era atendido pela mesma instituição, e agora eles vieram e fizeram essa ação truculenta sem ninguém chamar. Não teve chamado, não teve troca de tiro, não teve invasão de facção, não teve nada. O que aconteceu foi que eles vieram de uma ação e já entraram no bairro atirando, e aí alvejou os rapazes que não tinha nada a ver, todos os dois especial. E Marcos Vinícius, a gente pediu, a população pediu para eles parar, eles continuaram atirando. O menino com crachá de identificação, ele é evangélico, da Deus é amor, né? A mãe dele agora tá resolvendo um problema para ter o enterro, que vai ser amanhã em Candeias, né? Eles fizeram uma ação sem nenhuma responsabilidade, né? Fizeram uma ação sem calcular as consequências, porque assim como foi o jovem, poderia ter sido qualquer um. E quero salientar novamente, a nossa indignação não é contra a corporação, mas é contra os policiais que praticaram esta ação, porque eles não são nem daqui do Rio Sena, mas já vieram de uma ação e aí entraram atirando, a população se revoltou, porque pediu para eles parar, eles atirando, e foram para mais de 30 tiros em uma pessoa só, em um menino que não esboçou reação, que não devia nada, que não era traficante, que não era vagabundo, era um menino religioso cristão, né? Congregava na Deus e Amor, era especial, tinha distúrbio psicológico e, né, estava identificado, e eles continuaram atirando, mesmo a população pedindo para não atirar. Enquanto isso, a gente vê aqui cartazes, a população manifestando o seu ato, querendo um esclarecimento, e a comunidade, um líder comunitário aqui também, junto com a comunidade, pedindo um esclarecimento, né? Pedimos resposta ao seu governador, a corregedoria da Polícia Militar, se é o comandante Magalhães, o senhor que é tão elogiado, que veio de soldado, veio do baixo, por favor, dê uma resposta para a nossa comunidade. Essa guarnição é despreparada, nós queremos punição para eles, queremos que mostrem, para o povo mostre, nós não somos vagabundos, nem somos marginais, não. Nós somos cidadãos de bem, trabalhadores, queremos a resposta do Estado. Pois é, a gente está aqui, o senhor como líder comunitário, junto com a comunidade, pede também uma resposta, um diálogo da própria corporação, de quem estava, que uma perícia seja realizada no local. Seja realizada, queremos todas as providências cabíveis, inclusive faltou vocês do Estado, da própria polícia, procurar a família para saber se há necessidade de alguma, fazer uma reparação hoje de atendimento a essa família, que são famílias carentes. Cadê que vocês não se prontificam nada disso? Agora fica falando, dando notícias falsas, dizendo que nós demos testa, que houve confronto com a polícia. Eu sou um cidadão de bem, moro aqui há 64 anos, tenho 70 anos de idade, e lhe digo, se eu fosse marginal, se eu fosse um delinquente, eu estaria aqui botando minha cara na televisão? Eu estaria?
como outras pessoas aqui, a gente não deve nada, graças a Deus, são pessoas de bem. Aqui mora tanto marginal quanto mora na Barra, quanto mora no Itaigara, mora na Ribeira. O direito é de todos, né? O direito é de todos, o direito é de todos. Agora na Barra, no Horto, eles não chegam dando tiro não, chega pisando de mansinho, porque mora lá meus filhos de papai, que são os verdadeiros marginais, entendeu? Eles chegam lá, tem que bater na porta, educadamente. Agora aqui que é periferia, chegam dando tiro, arrombando porta e tudo. Tá certo isso, seu governador? Tá certo isso? Cuidado, cuidado, seu governador. O senhor pretende sua reeleição, o senhor pretende. O povo tá de olho aí, ó. O povo tá de olho. Pois é, a gente acompanhando. A C. Ferreira mostra aqui à sua esquerda as pessoas que estão aqui pedindo uma resposta e vamos escutar, né? Paladrão! Polícia é paladrão! Polícia é paladrão! Polícia é paladrão! Polícia é paladrão! A gente vê aqui crianças, adultos e idosos. O senhor aqui contribuindo com a manifestação, querendo uma resposta, né? É verdade, tem que acabar com essa justiça que eles estão fazendo. Chega aqui atirando em todo mundo, matando todo mundo, aí tá errado. Tem que ter justiça nisso aí. Pois é, a via tá bloqueada, a pista aqui, principal do Rio Sena. A gente está aqui no Novo Mané Dendê e aqui também conversar com outras pessoas que querem falar, se pronunciar sobre esse caso. Pode falar. Hoje foi Marcos e amanhã vai ser quem? Entendeu? Vai ficar por isso mesmo, é? Vai ficar por isso mesmo, mas não vai dar nada. É porque eles são polícia? Não, pô, tem que ser certo, pelo certo. Se fosse o filho dele, se fosse alguma coisa que está botando a cara na televisão pra mostrar o que é errado, é errado que ele fez, rapaz. O filho deles ia estar resolvido hoje. Com certeza. Mas e ia morrer um bocado de inocente, por causa dos filhos deles. Exatamente. E aí? Aí deixa lá, a banda voou. Eu tenho um filho de 15 anos e tem medo, corre mesmo quando vê polícia, porque sabe. O momento de se reunir com a comunidade querendo resposta, né, Guerreiro? É isso sim, queremos resposta disso aí agora, entendeu? Entendeu? Porque o que ele fez não é correto. O correto era ele pegar a criança, ele viu, é nítido da criança, de longe você vê que ela é especial, porra. De longe você dá pra ver que a criança é especial. Não existe isso, não. Pois é, a gente vê aí Moacir Ferreira mostrando a comunidade reunida no Rio Sena, manifestando, querendo esclarecimento e também uma nota da Polícia Militar, Departamento de Comunicação Social, para conversar e dialogar com a própria comunidade. Aqui é uma área da 18ª Companhia, mas quem estava na ação foi a Rondesp BTS, de acordo com a Polícia Militar. A nota informa que teve uma troca de tiros e ele foi baleado durante essa troca de tiros. Com isso, a comunidade e os familiares rejeitam o relatório passado para a Polícia Civil e para a Polícia Militar sobre esse release de uma suposta troca de tiros. E a comunidade, por conta disso, hoje segue manifestando sobre esse caso. A gente vê crianças, idosos, adultos pedindo hoje pedindo justiça de uma situação, pedindo justiça e querendo esclarecimento, né, meu irmão? É sim, meu cunhado Vinícius, eu conheço ele desde pequeno. Aí é um transtorno para a família toda, uma perda imensa, destruiu uma família, a mãe dele está sendo medicada, viu? Estado de choque, né? Perder um filho não é brincadeira, né? Eu mesmo não tô acreditando nisso, porque eu era muito apegado a ele, a gente brincava, ele me abusava, a gente abusava aí aquela guerra. Pra quem tá em casa, relembrar um momento também feliz de um jovem desse, autista, que também sempre lutou para ajudar a família, tendo o apoio de toda a família. Sim, ele era sempre alegre, brincava com todo mundo aqui gostava dele, todo mundo de ponta a ponta. Pois é, a gente segue acompanhando o Alex, esperando um esclarecimento da Polícia Militar. Polícia é paladrão! Polícia é paladrão! Polícia é paladrão! Muito bem, Marquinhos, obrigado pelas informações. Preste atenção aqui, minha Bahia. Há uma semana, no Rio de Janeiro, policiais confundiram o carro de um inocente e balearam esse inocente de 47 anos com 4 disparos de arma de fogo. Os policiais, depois desse episódio, começaram a montar toda uma historinha para poder se livrar da enrascada que entraram, tirar das costas o erro que cometeram. Sabe como é que a Corregedoria ficou sabendo desse assunto? Ficou sabendo o que de fato aconteceu? Por meio de um equipamento que se chama câmera corporal. E relembrando esse caso que aconteceu fora da nossa Bahia, eu pergunto, para o caso do Marcos e de tantos outros que vão acontecer ainda no nosso estado, onde estão as câmeras corporais?
Atenção você policial que está me assistindo, aqui vocês têm um amigo, pode ter certeza disso. Um dos comunicadores que mais reforça aqui que policial ele precisa ser muito bem remunerado, que policial ele precisa ter investimento aí por parte da corporação, vocês precisam ter estudo, esse estudo precisa ser, inclusive, dado pela polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Eu defendo isso. O treinamento de vocês precisa ser um treinamento exemplar. É isso que eu defendo aqui. Eu defendo que um policial, ele possa estender a farda dele no varal dele sem ter medo de sair para trabalhar, para dar o plantão dele no dia seguinte. Mas a verdade precisa ser dita. Se você não deve, se você exerce a sua tarefa enquanto um agente público, enquanto um policial, por que temer a um aparelho? Não faz sentido. Num caso como esse, onde a polícia diz que não teve a atuação, as câmeras poderiam simplesmente elucidar o caso e evitar tudo isso que a gente está vendo na nossa cidade. Vocês dizem, a própria polícia diz, que foi um confronto. Gente, olha a imagem do garoto que está aí. E não quero ser eu aqui capacitista, longe de mim. Onde é que esse jovem, ele tem aí, gente, a capacidade de pegar um armamento? Não conheço, não conhecia. Mas aí, gente, querer dizer que esse rapaz estava trocando tiros com a polícia, aí já é demais. Ó, vamos falar de um assunto importante aqui, que atinge muitas pessoas, mulheres ao redor do mundo, tá? Principalmente, é o câncer de mama. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença, gente, responde aí por cerca de 28% dos novos casos em mulheres. O caminho, a gente já sabe, é a prevenção. Por isso, já anota essa dica aí que eu vou dar para você. Estão sendo ofertadas 40 mil mamografias gratuitas a partir do dia 1º de outubro, tá bom? Então, a partir do dia 1º de outubro, vão ser ofertadas aí os exames. A ação é necessária para fazer o agendamento. Você precisa ir hoje e no site, o www.ba.gov.br, para fazer esse agendamento. Pontos de apoio também serão montados nas estações da Lapa, Mussurunga e Pirajá para as mulheres que tiverem dificuldade de acessar a internet. O atendimento acontece hoje, amanhã e sexta-feira, das 7 às 5 da tarde. Lembrando que o serviço será destinado a mulheres de 40 a 59 anos, público considerado prioritário na detecção precoce da doença. Então, preste atenção, é importante, inclusive, você, mulher que está assistindo o Aratu 24 Horas, fazer o autoexame, tá? Precisa se tocar. Agora, vem para cá, atenção para a hora certa na Bahia. 6h31. Ó, preste atenção. Vilão da vida moderna. O estresse atinge, gente, cerca de 90% da população mundial, segundo dados da OMS. E para ajudar a entender melhor esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio o médico Walter Viterbo, especialista em estresse e dor. Doutor, seja muito bem-vindo. Já quero agradecer a sua participação aqui para a gente bater esse papo que vai ser esclarecedor. Sou uma pessoa agitada, doutor. Tem uma tendência de ter estresse? Já quero começar com essa pergunta. Bom dia para o senhor. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos assistem através do Aratu 24 Horas. É importante entender que as pessoas são diferentes. Então, o fato de uma pessoa ser agitada, não necessariamente ela é estressada. O estresse é uma resposta natural do nosso corpo aos diversos fatores estressores. Então, inicialmente, o mais importante é a gente entender quais são esses fatores que nos causam respostas. O nosso corpo vai sempre querer se adaptar a esse tipo de fator. Então, o trânsito, a violência, a política, a economia, o futebol, os relacionamentos, são fatores que podem fazer com que o nosso corpo reaja a esses fatores estressores. E a forma como cada um de nós reage é que vai determinar o grau de estresse que cada um de nós tem. Então, deixa eu entender. O estresse, ele é o quê? Um sintoma, uma doença? O estresse é uma resposta, é um sinal que o corpo está ouvindo, através dos fatores estressores, de adaptação. Então, se a gente está aqui agora e um fator ocorre, uma lâmpada cai, o leão do circo se solta, para a gente ser bem claro, existe um fator estressor. Sim. O corpo, então, ele é sábio, ele vai se preparar para lutar ou fugir.
Nesse momento, a gente vai ter, naturalmente, sem a gente controlar, o coração batendo mais rápido, o nosso fígado libera mais glicose. É uma defesa do corpo. É uma adaptação a uma situação de risco. Então você se prepara para lutar ou fugir. Tanto que a gente fala assim, às vezes, nossa, naquele momento eu virei um super-homem. Uma mãe que salvou o filho que o crocodilo estava comendo lá na Flórida. Tem um caso desse, que ela vai lutar com o crocodilo para salvar o filho. Naquele momento, ela não é mais forte que o crocodilo, mas ela tem forças por aquele fator estressor. E tem para você se salvar de uma situação de risco, de um perigo. Então, assim, o corpo se prepara momentaneamente para que você fique mais forte e se salve daquele risco. Então o estresse é algo natural, todo mundo tem. É uma resposta natural do nosso corpo de adaptação. O grande problema do estresse é quando ele fica constante, quando a gente tem muitos fatores por muito tempo. E aí o corpo não aguenta se adaptar o tempo inteiro. Então, como é que você vai querer que seu coração fique batendo em alta durante o dia inteiro? Como é que você queira que seu fígado vai liberar essa glicose que vai acabar, seu músculo vai ficar fraco? Sua respiração muito rápida, você acaba respirando mal. Então, essa adaptação, ela é positiva quando ela é curta, quando a gente precisa, de alguma forma, se salvar. Isso é positivo. E é que eu cito, o estresse pode ser positivo, por exemplo, quando você fala assim, vou fazer o vestibular no final do ano. A pessoa estuda mais tempo, vira à noite, o sábado, o domingo, ele tem uma motivação por uma meta. O problema é quem vai fazer um vestibular todo dia. Aí o corpo não aguenta. E vem cá, doutor, tem gente chata também que estressa, tem? Porque, ó, ô Zefinha, você provavelmente tem uma vizinha chata aí, né? É, eu tô sabendo. Tem isso? Tem, doutor? Tem gente, tem essa relação, uma relação que causa estresse porque a pessoa é chata. Por exemplo, tem um cinegrafista aqui, que eu fico balançando aqui, ó, aí ele reclama, dirá, não fica quieto, vou botar um prego no seu pé. Não, ele está se identificando, doutor. Me diga, esse tipo de relação causa estresse, doutor? Na verdade, relacionamentos é uma das letras que eu cito na campanha de um livro que eu vou até apresentar para você, tá? Esse livro aqui, ele tem 12 dicas, onde ele vai estimular a pessoa, lendo, a prevenir e tratar o estresse. E uma das letras, você já citou aí, que é a letra R, do Semear Sempre, que ela fala de relacionamentos. É claro que existem relacionamentos que são muito saudáveis e existem relacionamentos que são doentios. E a gente tem relacionamento no trabalho, na família, na vida pessoal, nos amigos, né? E às vezes a gente tem aqueles amigos que a gente pensa que é amigo, não é tão amigo assim, né? E a gente tem aquele relacionamento que você não escolheu. Por exemplo, você escolhe sua mulher, mas não escolhe seu cunhado. Você escolhe um bom trabalho, mas às vezes tem um colega de trabalho que não é legal. Você compra um apartamento bacana, mas o vizinho toca a bateria. Então, assim, esses relacionamentos, eles podem ser estressores, bem como relacionamentos saudáveis, são muito bons para desestressar. Ô Zezinho, I love you, viu, Zezinho? Zezinho é o meu cinegra, eu gosto dele. Ô, doutor, vem cá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Talvez eu esteja viajando muito aqui nos meus pensamentos, mas o estresse, ele pode evoluir, por exemplo, para uma doença, para algo que pode levar o indivíduo à morte, doutor? Pode. Vamos falar das doenças mentais primeiro. Ok. Né? Então, principalmente depois do Covid, né, a população está bem mais adoecida, o nível de depressão, de ansiedade, até de suicídio, aumentou muito. E o estresse é um grande causador desses desequilíbrios emocionais. Mas também o estresse pode piorar a hipertensão, pode piorar a diabetes, pode piorar o sistema gastrointestinal, a pessoa alternar obstipação com diarreia, pode alterar o sono, zumbido, a pessoa ter mais doença de pele, a imunidade, gripe, tudo isso pode ser piorado ou desencadeado por um estresse muito prolongado ou muito forte. A gente tem também um sistema, não sei como é que eu posso me referir, em relação à ansiedade. Hoje a ansiedade ela é considerada, de fato, uma doença. Existem estudos que caminham para levar o estresse também para esse patamar de doença? Então, hoje é considerado uma epidemia. Mais de 90% do mundo tem algum grau de estresse. E como eu falei, o estresse é uma adaptação normal até certo ponto. E por pouco tempo. Ele é até positivo, ele é até estimulador. O problema é quando ele é constante. O problema é quando ele fica por longo tempo ou quando ele é muito forte. E aí a pessoa, quando vai se adaptar, começa a alterar o seu sistema de defesa. Começa a alterar o seu sistema normal de fisiologia. Então, ele vai adoecer exatamente por isso. Então, a pessoa estressada tem acne, a pessoa estressada não dorme bem, a pessoa estressada vai piorar seus casos de gripe. É aí que eu tenho que procurar um médico? Com certeza, muito antes. Quando os sinais do estresse, que é interessante a gente perceber, começarem a ser notados
principalmente pelos seus amigos, pelos seus parentes, escute eles. Porque a frase, você está estressado, ela é muito ofensiva. A pessoa estressada detesta ouvir isso. Então, assim, quando você quiser abordar alguém, você fala assim, olha, eu estou achando assim, que você está modificando a sua rotina, você está roendo caneta, você está um pouco mais agitado, está falando mais rápido, está mais impaciente, está mais improdutivo na sua vida profissional, você está mais querendo ficar quietinho sozinho no seu quarto, seus relacionamentos. Então, assim, existem diversos sinais que o corpo começa a mostrar e que às vezes a pessoa não percebe, mas as pessoas ao redor vão perceber e vão dizer, olha, vamos procurar o médico, vamos entender o que está acontecendo. Vamos procurar o Dr. Walter. Também. Aliás, como é que faz para procurar o senhor? Tem rede social? Tem rede social, né? A gente, pelo Conselho de Medicina, não pode divulgar, mas hoje ninguém se esconde, né? Entendi. Meu nome é Walter Viterbo e você só procurar. Mas o senhor é palestrante também? Já sei que o senhor é escritor. Sim. A gente faz muito treinamentos em empresas, né? E também dá palestras, principalmente nessa questão do controle e da prevenção do estresse. Entendi. Ô, doutor, eu vi aqui umas imagens de muita gente fazendo exercícios físicos, né? Na orla aqui da nossa capital. Olha aí, ó. Você vê a galera andando de bike, fazendo a barra ali. Isso ajuda na prevenção e no combate do estresse? Perfeito. Mais uma letrinha que você está já decorando, né? Então, a gente está falando aqui, ó, de exercícios, a letra E. A atividade física, ela vai ajudar de todos os aspectos. Primeiro, a cardiovascular. Você tem um evento positivo, né? Você tem risco menor de doença. Diminui o risco de diabetes. Diminui todo o risco de dores. Porque quem faz atividade física previne dores. Tem a questão da estética, tem a questão do humor, libera bons hormônios que é a endorfina. Então, a atividade física é um dos melhores métodos para você prevenir e tratar estresse. E hoje é muito simples, a gente tem uma orla tão linda, né? É só caminhar 3 vezes por semana, você já está prevenindo e tratando o seu estresse. Eu quero falar sobre 2 pontos ainda com o senhor. Posso pegar aqui o livro? Claro. Ó, esse é o livro. Quem quiser adquirir o livro, a gente pode passar esse serviço aqui? Claro, ele está na Amazon, né? Tá na o digital, Amazon, né? A versão impressa está esgotada. A gente vai reimprimir mais e, por enquanto, só digital na Amazon. Um guia prático para prevenir e tratar o estresse, do Dr. Walter Viterbo. Doutor, o senhor, assim como eu, é apaixonado pelo cafezinho. Cafezinho, ele provoca estresse, doutor? Pelo amor de Deus, veja o que o senhor vai dizer, porque eu sou apaixonado por ele. O café é estimulante. Uma pessoa que já está agitada, que toma café, ela vai ter por algum momento aquele estímulo. Mas, por exemplo, quem bebe café com frequência, esse efeito, às vezes, ele é pequeno. Se você pegar uma pessoa que não toma café nunca, quando ela toma um gole, nela, a resposta de taquicardia, de agitação, às vezes é maior do que alguém que tomou 5 xícaras porque está habituado a tomar. Então, assim, o café não é um veneno, o café é uma bebida nacional, é uma bebida muito comum no nosso dia a dia e ele não faz mal, desde que pouco. Agora, se você, por exemplo, tem problema de sono, se você está com a situação mais agitada, vamos evitar, toma um café pela manhã e pronto, no máximo até meio-dia. Porque a pessoa que tem a dificuldade de dormir tem que fazer higiene do sono. E um dos motivos é evitar as telas, né, um pouco meia hora antes de dormir, evitar a televisão, o computador, o celular, evitar discutir, chatear, brigar, evitar até atividade física muito próxima da hora de dormir, que ele fica mais agitado, e obviamente evitar o café, que é um estimulante. Então a higiene do sono é muito importante para prevenir o estresse. Doutor Walter Viterbo, rapaz, passou rápido o nosso bate-papo, hein, doutor? Por favor, suas últimas palavras, então, para quem está assistindo a gente, que está estressada em casa agora. Bom, eu quero recomendar essas 2 palavrinhas aqui, ó, semear sempre, cada uma das letras vai dar uma dica para a pessoa prevenir ou tratar o estresse. E eu posso fazer uma indicação também? Pois não. Eu indico para você que está assistindo aí, ó, o livro do doutor está aqui, você pode então passar na Amazon e adquirir o seu digital. Obrigado pela participação. Esse é meu? Com certeza. Vou dar a dedicatória agora. Tem dedicatória? Vou fazer para você. Alguém tem uma caneta aí? Tem? Fácil? Vou fazer agora. Ó, quero uma dedicatória do doutor aqui. Ó, todo mundo correndo para pegar uma caneta aqui nos bastidores do Aratu 24 horas. Agora, como é que essa caneta vai chegar até mim? Olá, tem? Rapidinho aqui pra gente. Pode passar aqui pro doutor? Pode passar aqui pro doutor. Você está acompanhando o seu Aratu 24 horas. Quero agradecer a sua audiência de ponta a ponta do nosso estado. Você que é da região metropolitana, do interior e também. Deixa eu só pegar aqui, por favor, doutor. Assine aí. Ó, gente, ó lá. Que moral o apresentador tá. Ele está assinando. Alex Silvestre. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço e chama a atenção de todo mundo, né? Ontem foi o Dia Mundial, né, de Prevenção e Combate ao Estresse, mas todo dia é dia de prevenir e combater estresse. Então, muita atenção com sua saúde.
Ó, deixa eu seguir com o nosso noticiário aqui, presta atenção, você que está chegando agora na tela do 4.1, atenção minha Bahia, você que pega buzu para ir trabalhar, estudar na Estação da Lapa, tá? Especificamente na Estação da Lapa. A partir deste sábado, 10 linhas de ônibus vão ser transferidas da área do subsolo. Vitor Castro foi conferir então essas mudanças, está chegando com mais informações para a gente. Vitor, bom dia. Bom dia para você, Alex, e bom dia para quem acompanha ao Aratu 24 horas. A gente fala aqui direto da Estação da Lapa, terminal de ônibus da Lapa, onde a partir do próximo dia 27, o próximo sábado, uma mudança acontece aqui na plataforma H. Isso porque a plataforma vai passar por uma série de reformas e as linhas que operam aqui, ao todo são 10 linhas que operam aqui nesta plataforma, serão substituídas, elas serão realocadas para a área de cima da Estação da Lapa. Ao todo, 10 linhas são as linhas Engenho Velho de Brotas, Cosme de Farias, Brotas, Daniel Lisboa, Plataforma São João do Cabrito, Boa Vista do Lobato, Alto do Cabrito, Fazenda Coutos, Base Naval São Tomé, Base Naval São Tomé Escola de Menor, Alto da Santa Terezinha e Rio Sena. Ao todo, essas 10 linhas vão passar a operar nas plataformas de cima, nas plataformas A e C, que ficam no primeiro andar, né, no nível ali da rua, aqui da região da Estação da Lapa. Nós estamos no subsolo, essas linhas serão realocadas para a parte de cima, a partir do dia 27, por conta de uma série de reformas que acontecem aqui nesta região da plataforma. A Prefeitura ainda não informou quanto tempo essa mudança deve durar, mas para que o cidadão, para que o usuário não fique com dúvidas, no próprio sábado, agentes que trabalham aqui na Estação da Lapa estarão orientando as pessoas que precisam utilizar essas linhas. Essas são as informações, Alex. Vitor Castro para o Aratu 24 horas, com imagens de Carlinhos Sena. Vitor, obrigado. Obrigado a Carlinhos aí pelas informações. Atenção você, eu quero seguir aqui com o caso do Marcos. Já quero fazer conexão com a nossa repórter Alicia Fontinelli, que está no Rio Sena. Ontem, protestos foram realizados nessa região pedindo justiça pela morte do Marcos, que foi morto durante uma operação policial. Você está acompanhando imagens aí. Já me dá aqui a nossa repórter, a nossa competente Alicia Fontinelli, que está em cima do caso. Lícia voltou até o local. Lícia, ontem bastante protestos e hoje está previsto, inclusive, o sepultamento do Marcos, né, Lícia? Bom dia para você, por favor, as informações. Exatamente, Alex. Esse pedido, né, por justiça, esse clamor muito forte aqui na comunidade de Rio Sena, né? Desde ontem a gente vem acompanhando esses protestos que ocorreram aqui por causa da morte de Marcos Vinícius, esse jovem de 26 anos. Inclusive, Alex, eu estou aqui com um senhor que acabou, a gente não vai mostrar o rosto dele, não vai mostrar a identidade, porque ele está com muito receio de tudo isso que aconteceu. Está com a perna aqui bastante machucada, foi atingido por um disparo de bala de borracha. Ele também acabou passando por toda essa situação porque ele não estava em casa, ele estava na rua no momento, segundo ele, que a polícia chegou aqui, viu? Ele estava indo comprar o pão. Como é que foi que tudo aconteceu? Explica pra gente. Eu ia comprar o pão, não, que eu ia comprar o pão, ele chegou, falou pra a população correr. Aí eu falei pra ele, meu senhor, nós não vamos correr, nós vamos sair. Ele falou assim, ó, se não sair, eu não me assumo, não responsabilizo pelos meus atos. E aí mandou bala em mim, né? Quem falou isso? Quem falou isso foi o comandante. Polícia? O polícia. Vocês sabem por que isso teria acontecido aqui no bairro? O que aconteceu como assim, senhora? Você sabe qual teria sido o motivo? Teve alguma guerra entre facções rivais? Teve tiroteio antes? Não, não teve não. Ele já veio de lá pra cá correndo atrás do menino, atirando. Um menino deficiente, né? Já veio correndo pela rua aí de baixo, aí, atirando no menino. O menino sem ação nenhuma, o menino já tem trauma de polícia. O menino tem trauma. Aí ele chegou, correu, através de nada, aí saiu dando. Você disse que está com a perna machucada aí, tá? A gente tá vendo, né? Sem conseguir dormir direito, não é isso? Dormi essa noite, né? E tá inchado, eu tô precisando aqui de um socorro para me levar eu no médico, né? Não tô conseguindo mesmo, né? Não quero que alguém que me ajude, né? O senhor conhecia o Marcos Vinícius? Ele passava aqui diariamente, passava aqui e falava motivo, só chamava todo mundo de tio, né? Tio e tia. Na brincadeira dele, eu vou aqui, eu volto já, não posso ficar na rua não, né, tio? Querido, né, por todo mundo aqui na comunidade? A comunidade, a população aqui adorava ele, um menino de respeito, entendeu? Sentido com a morte dele? Não estou sentindo não, estou com o coração doendo, né?
Tá aí, ó, tá emocionado. Esse senhor tem 58 anos. O relato dele aqui é importante para a gente mostrar também, né, outras pessoas que acabaram sendo vítimas de tudo isso que aconteceu aqui no bairro. Ele estava indo comprar o pão quando acabou sendo atingido por esse disparo, né, de bala de borracha. Olha, eu vou me aproximar aqui porque tem outros moradores aqui que também querem falar sobre essa situação complicada. Tudo aconteceu bem próximo de onde a gente está, viu, Alex? Numa rua logo aqui embaixo, próximo a uma escola municipal. E o detalhe, os pais estavam indo buscar essas crianças na escola, né? Foi no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas da tarde, quando esses disparos, né, aconteceram aqui na região. O pessoal ficou muito assustado e quando encontrou já o Marcos Vinícius ao chão, aí que ficaram ainda mais assustados, porque o Marcos tinha sido atingido por vários disparos. A comunidade, desde então, vem lamentando muito, vem se organizando, realizando esses protestos, né? Isso tudo para chamar atenção, porque eles querem uma investigação sobre esse fato. Essa senhora que vai conversar aqui com a gente, ela tinha ido buscar o filho dela na escola e acabou ficando ali no meio disso tudo, né? Acabou ficando no meio desses disparos. Foi desesperador para você, né, minha amiga? Com certeza, para mim, e foi traumatizante também para o meu filho, né, que só tem 6 anos de idade. Na hora a gente ficou totalmente sem ação. A única ação que eu tive foi correr, colocar o meu corpo na frente, né, para que nenhum disparo pegasse nele. No momento que a gente correu, né, eu cheguei a cair ao chão, caí por cima dele também, até a gente conseguir um lugar para a gente ficar seguro. E foram nitidamente disparos de armamento pesado, né, armamento pesado. Quando nós vimos depois os cartuchos, a gente confirmou, né, as nossas dúvidas. A Natália está aqui, ó, vou pedir para mostrar. Olha aqui a perna dela, como é que ficou machucada. Isso aqui foi resultado de uma queda, né? Ela correndo com o filho de apenas 6 anos de idade, correndo com essa criança no meio da rua, acabou tropeçando, caiu. O filho também machucou o braço, né, que você disse? Machucou a mãozinha. Machucou e ainda falou para mim que não queria, tinha medo da polícia. Não queria mais ser polícia e que tinha medo da polícia. Olha, a gente entrou em contato com a polícia, né, para entender o que teria acontecido. E o que nos foi informado é que os policiais foram chamados com a informação de um tiroteio, né, guerra entre facções rivais. E quando a polícia chegou aqui no local, já encontrou Marcos Vinícius, né, caído no chão, atingido por disparos. Conta pra gente, uma viatura tá indo ali agora, Céu. Você conseguir mostrar? Eles estão aqui a manhã toda, o dia todo, desde né, do ocorrido, coagindo a população, né, para que a gente não se manifeste. Essa informação que a polícia passou, você que é moradora, que estava aqui na situação, você presenciou isso? Houve uma guerra mesmo entre facções rivais? Isso motivou a chegada da polícia? Exatamente. Esse é o motivo dessa manifestação. Não houve troca de tiros, não houve ação policial, não houve guerra entre facções. O que aconteceu, de fato, foi uma guarnição da Rondesp descendo e atirando brutalmente contra o Marcos Vinícius. Foi isso que realmente aconteceu. Então não houve troca de tiros, foi uma segunda à tarde normal, crianças brincando no parquinho, a gente parado brincando, e foi isso que aconteceu. Você se protegeu aqui próximo, né? Consegui me proteger na casa de apoio aqui da obra do Mané Dendê, né? E o Marcos Vinícius caído ali no chão. Pronto, olha, Alex, foi esse exatamente o ponto, viu, em que tudo teria acontecido, né? Houve, então, esses tiros, né, que foram disparados aqui. A população corria muito, né? Quem estava com criança, quem tinha ido buscar os filhos na escola, corria muito aqui nesse ponto, que a gente vê que tem até um parquinho, né? Que é um local também frequentado por pais, né? As crianças vêm também para cá, e foi nesse finalzinho da tarde, exatamente no horário de final da tarde, que tudo isso teria acontecido, né? Então a população ficou muito assustada. Quem conseguiu se proteger, conseguiu, mas infelizmente o Marcos Vinícius, né, esse jovem de 26 anos, que segundo os familiares tinha autismo, né, acabou sendo atingido. A gente segue acompanhando tudo, viu, Alex? Volta aí com você. Lícia, obrigado pelas informações aí. Qualquer nova informação você chama a gente, tá? Presta atenção, já no Aratu 24 horas. Homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança foi morto a tiros, isso em Paripe.
A gente vai entender melhor esse caso já já com o repórter Diego Macedo, porque antes eu quero falar com você aqui de um outro assunto. O principal suspeito de ter matado a tiros a Carolina Vitória, de apenas 22 anos. Ele se apresentou à polícia. Isso 4 dias após o crime. Rafael Luz dos Santos, o namorado da vítima, negou a acusação e disse que a jovem tirou a própria vida. Só que preste atenção, Dani Mazei conversou com o delegado. Vamos entender melhor o que diz a polícia sobre esse caso aqui, ó, vem comigo na tela do Povo. Isso, Alex. Bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. O principal suspeito de ter matado a jovem Carolina, de 22 anos, na Nova Divinéia e API, se entregou acompanhado do advogado. É o Rafael Luz dos Santos, de 23 anos. Ele se apresentou, achando que iria apenas ser ouvido e em seguida liberado. Mas o que ele não esperava é que já tinha um mandado de prisão temporária contra ele, expedido pela Justiça a pedido aí da Polícia Civil. Ou seja, o Rafael, ele ficou preso, ele se apresentou, foi ouvido, ficou preso e agora está à disposição da Justiça. Agora, o que chama a atenção, viu, Alex, é que, segundo a polícia, o Rafael não confessou o crime. Ele segue negando que matou a namorada, a Carolina, a Carol, com quem ele teve um relacionamento de 6 anos. Os dois moravam juntos em uma casa na Nova Divinéia, no IAPI. A garota foi encontrada morta na última quinta-feira, dia 18 de setembro, com um tiro na nuca. Detalhes, chamaram a atenção da polícia, porque inicialmente a família do Rafael disse que a Carol tinha depressão, tomava remédio controlado e poderia ter cometido suicídio. Mas essa versão logo foi negada pelos familiares da Carol, que disseram que a garota não tomava remédio, que a garota não tinha depressão e que é impossível ela ter se matado. A polícia começou a prestar atenção e percebeu que o companheiro da Carol, o Rafael, ele fugiu do local, se evadiu do local. Ele não ficou no local em que a garota foi encontrada morta. O primeiro indício já foi esse. O segundo indício é que, segundo a polícia, segundo a própria perícia, a Polícia Civil, o disparo no corpo da garota estava na nuca. E isso, segundo o delegado que eu entrevistei, não é uma característica de quem se mata, de dar um tiro na nuca. E o terceiro indício é que a arma utilizada no crime, uma .40, até agora não foi localizada. A arma sumiu. Por isso, a polícia acredita que o principal suspeito realmente seja o Rafael, o companheiro da vítima, e que ele teria cometido, então, feminicídio. Eu conversei com o delegado Marcelo Calmon, que é delegado adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Vamos ouvir, então, o que o delegado disse. O DHPP foi acionado na quinta-feira, logo após o crime, por volta das 15 horas, para atender essa ocorrência, e já de cara já foi dito que poderia ser um feminicídio. Então, as equipes se deslocaram justamente com o DPT, justamente para a localidade, com o objetivo de angariar todas as informações preliminares necessárias para elucidar esse fato. E lá no local, aventou-se essa possibilidade do suicídio, mas foi descartada pelas equipes logo no caso, porque a própria lesão na vítima é uma lesão anacrônica para um suicídio, um tiro na nuca, um disparo que não condiz com a regra de lesão de suicídio. Para além disso, em conversas com os próprios familiares da vítima, foi descartada a hipótese do suicídio. Ela não teria motivos e não teria depressão, e foi apontado o companheiro que se evadiu do local como um provável autor do crime. E diante dessas informações preliminares, as equipes da investigação e seguimento da terceira DH BTS ouviram familiares da vítima e do autor, e de imediato, com base nas informações colhidas, foi feito pedido de prisão desse indivíduo no próprio plantão judiciário naquele mesmo dia, e de posse desse mandado de prisão, as equipes começaram a diligenciar no sentido de localizar e prender o autor. Então é mais um
um trabalho de excelência da Polícia Civil, que em menos de 24 horas elucidou esse crime, conseguiu mandar de prisão, e agora, com a prisão dele, as investigações continuam para que nós aprofundemos as materialidades que precisam ter para que ele indicie e conclua esse inquérito para que tenha a justiça necessária para essa família. Como o delegado acabou de falar, né, o crime tem características de execução, de feminicídio, então a polícia e a perícia já descartam aí a questão de a vítima ter tirado a própria vida. A polícia acredita que realmente tenha sido o Rafael, disse que logo que o crime aconteceu, ele fugiu do local, ameaçou vizinhos, ameaçou parentes, dizendo que era para todos darem a versão de que a Carol tinha tirado a própria vida e fugiu, se refugiou em um bairro que tem uma facção que é parceira da facção da Nova Divinéia e API. O Rafael também, ele já tinha passagens pela polícia, tem fotos dele, inclusive, levantando bandeira de facção e também fotos dele armado, indicando que realmente ele já teria participação aí em facções criminosas. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. A polícia já conseguiu prender o autor, o Rafael, que está preso aí temporariamente. A polícia agora está buscando a motivação e também, claro, a arma utilizada no crime, a pistola .40, que ainda não foi localizada. E claro, Alex, que a gente vai seguir em cima desse caso, acompanhando essa história, e qualquer nova informação a gente volta atualizando o assunto aqui no Aratu 24 Horas. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Dani. Um minuto agora para 7 horas da manhã de hoje. Eu quero seguir com o nosso noticiário. Vim para cá para falar com você que um homem, gente, suspeito de abusar sexualmente uma criança, foi morto a tiros em Paripe. A gente vai entender melhor esse caso agora com o repórter Diego Macedo, que está em cima do caso. Diego, bom dia, com você. Pois é, Alex, nós estamos aqui na rua Iriguaçu, em Paripe, exatamente em frente ao local onde esse crime absurdo aconteceu. A informação é que Marcelo de Oliveira Brandão, de 47 anos, ele foi brutalmente assassinado por 3 homens que chegaram em 2 motos e já chegaram atirando nele. Foram pelo menos 12 disparos de armas de fogo que atingiram principalmente a cabeça e o pescoço do estofador. A informação, Alex, preliminar passada pela polícia militar é a seguinte, de que ele teria sido vítima do tribunal do crime por ser suspeito de estuprar uma criança de apenas 8 anos de idade. Porém, conversando com alguns moradores aqui da região, porque ele é um rapaz muito conhecido, trabalhava como estofador, esses moradores me disseram o seguinte, que eles não acreditam que o Marcelo seria estuprador. O que pode ter acontecido, segundo os moradores, é que ele poderia estar devendo alguém. Não se sabe se é o tráfico, não se sabe também se é algum agiota ou qualquer outra pessoa, né? Essas são informações passadas por moradores, né? Todo o local aqui foi isolado pela polícia militar. A polícia técnica esteve aqui também, fez a perícia no local. Mostra aqui, Senna, olha só. No local, por aqui, por enquanto, tá tudo limpo aqui. Possivelmente os moradores devem ter feito a limpeza do local. Não tem cápsulas de bala por aqui também. Agora, eu conversei também, Alex, com o irmão. O irmão de Marcelo esteve aqui por questão de segurança. Não quis dar entrevista formal pra gente, não quis mostrar o rosto também. E ele me falou o seguinte, tem uma foto dele ao lado, uma menina de 8 anos com o rosto borrado. Segundo este irmão, esta menina hoje teria 20 anos. Esta menina não seria a possível menina que teria sido estuprada por Marcelo. Esta foto é uma foto antiga, segundo o irmão de Marcelo, e que hoje essa menina teria 20 anos e tem um filho com Marcelo de apenas 2 anos de idade. E outra coisa, esta mulher, ela mora em Ilhéus. Estas são informações passadas aí por familiares. Então, todo esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai trazer algumas informações aí pra gente, né? Quem são esses autores, essas 3 pessoas que chegaram atirando e a real motivação desse crime absurdo que assustou aqui moradores da rua Iriguaçu, em Paripe, viu, Alex? Diego Macedo para o Aratu 24 Horas.
Diego, obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso também, mas eu quero já seguir aqui para o próximo, porque a gente volta a falar da morte de William Santos de Oliveira, o operário que morreu, gente, após cair de uma altura de aproximadamente 30 metros. A polícia realizou uma nova perícia no canteiro de obras onde o acidente aconteceu. Quem acompanhou o caso, quem está acompanhando o caso é a repórter Lara Linhares, que inclusive foi até o local, conversou com a família e agora fala diretamente aqui com a gente. Lara, bom dia. Departamento de Polícia Técnica, Ministério Público, CREA e também o Sindicato da Construção Civil esteve aqui no bairro do Horto Florestal, bem em frente a essa construção da Moura do B. Foi aqui que William Santos morreu na última sexta-feira, por volta das 3h30 da tarde. O William trabalhava nessa construção no momento em que foi atingido por uma barra de ferro na cabeça. Ele usava capacete, equipamento de segurança, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Agora, a família de William pede por justiça e quer entender o que é que teria causado esse acidente. A gente vai conversar agora com Amando de Jesus, ele que é vice-presidente do Sindicato da Construção Civil. Amando, hoje vocês vieram aqui acompanhar a perícia? Nem só hoje, a gente viemos ontem, por volta das 5:50 a gente estava aqui na frente da empresa e aguardamos a direção da empresa chegar para a gente ter acesso ao setor que aconteceu o acidente e tomamos todas as providências necessárias, que foi procurar o Ministério do Trabalho, procurar o Ministério Público e a Polícia Técnica para fazer o seu papel e daí saiu o laudo do que pode acontecer lá na frente. As providências que deveria ser tomada pelo Sintracom Bahia foi tomada. A perícia ainda não foi concluída, todos os dados estão sendo analisados. É a perícia que vai precisar, de fato, o que é que aconteceu, o que é que provocou esse acidente. Mas é possível a gente apontar alguma pista. O que se sabe é que o William estava no playground do prédio, a barra caiu do 13º andar, uma barra de ferro atingindo a cabeça dele. Vocês, até o momento, já sabem mais circunstâncias desse acidente? Até o momento a gente não podemos antecipar nada antes da perícia, não podemos antecipar nada antes da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho. Obrigada por conversar com a gente. É isso, agora nesse momento é aguardar o laudo da perícia. O Departamento de Polícia Técnica esteve aqui. Num determinado momento a gente conseguia ver eles levantarem uma barra de ferro. A gente imagina que reconstituindo ali os momentos anteriores a esse acidente que tirou a vida de William Santos. Familiares também estiveram aqui e conversaram com nossa equipe de reportagem. Porque a AMD não deixa os nossos advogados, os advogados da esposa entrar. Por quê? Os advogados da família participar, se é lei, se eles precisam estar lá para defender os nossos direitos, os direitos da família, porque eles não podem entrar? Me explique por quê. O que é que vocês têm para esconder que eles não podem participar? E as partes, como é que eles vão guardar as nossas partes? Como é que eles vão defender os nossos direitos? Sem estar lá dentro, sem participar, sem saber o que está acontecendo. Eles voltaram a entrar em contato com vocês? Mentira, tudo mentira, não voltaram nada. A única coisa que só foi do velório. Mas ninguém entrou em contato, nem ligando para mim para dar os peitos, ninguém ligou. O que você precisa nesse momento, Rebeca? O que está faltando para você enfrentar esse momento difícil de uma maneira melhor, se assim a gente pode dizer? Não, Deus não falta, né? Que eu tenho Deus no meu coração. Mas o que está faltando é força, porque eu não queria nada disso, só queria meu esposo aqui comigo. Mas infelizmente a nossa vontade não é a de Deus. A gente tem que viver o luto, fazer o quê? E justiça pela vida de meu esposo William Santos. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares para o Aratu 24 horas. Olha, gente, o Ministério Público, após esse acidente, inclusive, deflagrou, né? Instaurou uma operação, uma investigação, né? Melhor dizendo, porque o Ministério Público quer entender a questão da sinalização, a questão das medidas preventivas, treinamento, fornecimento de equipamento, tudo isso vai ser então avaliado a partir de agora pelo Ministério Público na tentativa de entender melhor o que de fato aconteceu. A perícia ela foi realizada
mas a família está pedindo justiça. Inclusive, o pronunciamento que a construtora teve foi de que estava dando todo o auxílio para a família. Mas a família disse que apenas o funeral foi então providenciado pela construtora. Ora, então isso não é todo o auxílio que a família precisa. Inclusive, a questão de assistência psiquiátrica, né, psicológica, precisa ser dada a partir de agora aos familiares desse trabalhador que acabou então morrendo justamente nessa obra. E a gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. Atenção para a hora certa na Bahia. Atenção, atenção. Agora na Bahia, você... Não consigo ver daqui, ó. Como é? 7 horas e 7 minutos. 7 então, hein? No nosso estado. Pois é. Rapaz, eu sou ceguinho. Ó, deixa eu seguir ainda falando desse assunto aqui. Porque a gente conversou com um dos peritos, né, que realizou esse trabalho lá na obra onde o trabalhador acabou morrendo. Deixa eu voltar no assunto, porque eu tenho uma fala do perito aqui, eu quero que você de casa acompanhe agora. O DPT ainda está fazendo processamento das informações, vamos fazer coleta de documentação também, que todos esses materiais serão analisados para só posteriormente finalizar o laudo. Cerca de 1 hora, um pouco mais, essa perícia durou. É possível dizer alguma coisa, adiantar alguma coisa para tantas pessoas que estão querendo saber o que é que causou esse acidente que tirou a vida de William? As informações elas serão contidas no laudo pericial. Gente, é de cortar o coração, né? Um trabalhador, assim como eu, como você que está assistindo agora o Aratu 24 Horas, que vai sair para casa, assim como meu amigo Fabrício, que está aqui, trabalhador. Sai para trabalhar, Fabrício, e não sabe se vai voltar. Nesse caso aí, a polícia está investigando o que aconteceu, mas é de fato, né, amigo, de cortar o coração. Pode, inclusive, já fazendo um gancho com a sua presença aqui, deve ser um torcedor do Vitória, do Bahia, que foi a campo por diversas vezes e que não vai compartilhar mais essa alegria com a família que acompanhava ele. E a gente pede uma manifestação do Sintepave, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores, que são das construções pesadas, né, que é o caso dessa morte do jovem William, para que o sindicato possa também pressionar para que esse caso seja elucidado, né? Estava com equipamento de proteção individual, as EPIs, né? Como é que estavam as condições de trabalho desse trabalhador? Então a gente fica, né, buscando essas respostas e atentos a essas respostas que com certeza virão aqui no Aratu 24 horas. Mas hoje tem Bahia e Vasco. Deixa eu falar com você direito, rapaz. Bom dia, meu amigo. Bom dia, papai. Tá bem? Bom dia. O que você adianta aí pra gente? Pois é, bom dia pra você. Agora de maneira oficial, o grande Alex Silvestre, amigos do Aratu 24 Horas, chegando com as informações do futebol. Teremos hoje Vasco e Bahia, São Januário, 7h30 da noite, o Tricolor de Aço de olho em 3 pontos tão importantes na luta por uma vaga direta à Taça Libertadores da América. O Bahia era G4 outro dia e nesse momento é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. E as lesões vêm atrapalhando o Tricolor durante todo o ano. O Departamento Médico e Esporte Clube Bahia, uma união que infelizmente tem causado estragos ao professor Rogério Ceni na eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, quando o time precisou de gol e procurou os homens de frente. Ademir e Puga, por exemplo, você tem uma força de transição maior, você tem um contragolpe mais... São 26 lesões em 2025, quase todo o elenco. Apenas 4 titulares seguem intactos. Ramos Mingo, Luciano Juba, Jean Lucas e Everton Ribeiro. O Bahia é, até agora, o time que mais jogou no mundo em 2025. 63 partidas até aqui. O número deve bater os 80 até o final do ano. É jogo demais para um elenco enxuto, já que o tricolor foi quem menos utilizou atletas na Série A. Apenas 29. É o famoso cobertor curto. Quando se cobre a cabeça, deixa os pés à mostra. Disse que todos os fisioterapeutas do estado estão tentando entender. Estão tentando entender. É motivo 26 de estudo, lesões. inclusive. 26 lesões, é o time que mais tem lesões dentre aqueles que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente viu na matéria e realmente a situação muito complicada para o Bahia. Mas hoje a expectativa é de retorno do Ademir, hein? O Ademir deve ficar no banco de reserva, jogador muito importante, tem 9 assistências nessa temporada, estava há um tempo de fora e deve ser a novidade, ao menos do banco de reservas hoje, do técnico Rogério Ceni. Quem ainda não deve voltar hoje é Caio Alexandre. Esse está fazendo muita falta, porque além de resenheiro, é fundamental nesse meio-campo do Bahia.
Já cheguei. Onde ele chega, já sabe, né? A alegria é garantida. É o esquadrão, não tem jeito! Caio Alexandre é gaiato, descontraído, aquele tipo de amigo pra toda hora, nos momentos de tristeza e também de alegria. É o diálogo que não tem jeito! O cara gosta mesmo da resenha. E quando o assunto é provocar o rival, não tem igual a ele. O que aconteceu com o vice aqui no Barradão? O camisa 19 é peça-chave no meio-campo tricolor. Desde que saiu do time, lesionado contra o Ceará no dia 20 de agosto, pela Copa do Nordeste, o aproveitamento do Bahia despencou. Com ele em campo, considerando apenas confrontos com equipes da Série A, o esquadrão acumulava um aproveitamento de 64%. Sem ele, cai para 40%. Já na fase de transição física, o resenheiro Caio Alexandre deve ficar à disposição de Rogério Ceni a semana que vem. O Bahia é o mundo! Ou seja, não fica à disposição para hoje, logo mais, no Rio de Janeiro, quando o Bahia encara o Vasco às 7h30 da noite. Caio Alexandre deve ser novidade de repente para domingo, né? Que já é o primeiro dia da próxima semana. Domingo, o Caio pode ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras ou somente na outra semana, quando o Bahia encara o Botafogo de novo lá no Rio de Janeiro. Pois é, Caio Alexandre fazendo muita falta e a gente vai para a classificação do Campeonato Brasileiro. Vem com a gente aqui pro telão do Aratu 24 horas para a gente falar desse Campeonato Brasileiro, classificação com o campeonato acirradíssimo, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras na briga pelo título. Flamengo 51 pontos, Cruzeiro 50, Palmeiras 49, mais um jogo a menos, hein? Então Palmeiras, em termos de percentuais, tem até um aproveito menor do que o Flamengo, porque se de repente cumpre esse jogo que está faltando e vence, teria 52 pontos e seria o líder isolado. Briga do Bahia, Mirassol 42 pontos, Botafogo joga hoje também. Botafogo também joga uma partida atrasada no campeonato, jogos que ficaram retidos lá no primeiro turno e estão sendo pagos agora. Botafogo que disputou o Campeonato Mundial de Clubes. Botafogo então tem 39 pontos, joga hoje contra o Grêmio. Se for 42, olha o Bahia que tem 37. Tem que vencer o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. É uma condição sine qua non. O Bahia precisa vencer. É inegociável esses 3 pontos lá no Rio de Janeiro. E tem a briga também com o São Paulo. São Paulo já tem 35 pontos e começa a ameaçar a equipe do Bahia dentro da classificação do Campeonato Brasileiro. Classificação que ainda tem Fluminense, Bragantino, Corinthians, Ceará, Grêmio, Internacional, Santos, e aí vem a briga do Vitória. Atlético Mineiro 25 pontos, Vasco 24 pontos, Vitória 22 pontos, já dentro da zona, acompanhado por Juventude 21 pontos, Fortaleza 18 pontos e a última colocação do Sport, que tem apenas 14 pontos na competição. E o Vitória tem que tentar ser essa situação. Olha os próximos jogos do campeonato, ó. Destaco aqui os 2 desta noite. Os 2 jogos da quarta-feira, o Vasco encarando o Bahia hoje às 7h30 lá em São Januário, e na Arena Grêmio também hoje no mesmo horário tem Grêmio e Botafogo. Sequência no final de semana com Fortaleza Sport, Vasco e Cruzeiro, Juventude Internacional, Atlético Mineiro e Mirassol. Aí vem agora os jogos do domingo, sequência dessa que é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Vitória já abrem a rodada no domingo, dia 28, às 11 horas da manhã. Sequência com Bahia e Palmeiras, Arena Fonte Nova às 4 da tarde. Nesse jogo aqui, o Caio Alexandre pode voltar à equipe do Bahia. Ainda teremos o clássico entre Fluminense e Botafogo, Red Bull Bragantino encarando a equipe do Santos, o clássico, né, das grandes torcidas, né, os clubes mais populares do Brasil entre Corinthians e Flamengo, e na segunda-feira o São Paulo fechando essa rodada 25 contra a equipe do Ceará. Percebam, né, que o time do Vitória tem essa partida difícil contra o Grêmio, jogo fora de casa, e qual é a grande novidade? O Vitória acertou com o técnico Jair Ventura. Tá na tela para você, ex-Botafogo. No Botafogo ele teve uma grande passagem. Ele é filho do Jairzinho, né? Campeão com a seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970. O Jairzinho foi um dos melhores jogadores daquela Copa, fez 7 gols em 7 partidas, marcou em todas as partidas do Mundial e acabou sendo fundamental para aquela conquista do tricampeonato em 70. Como treinador, ele em 2020 livrou o Sport do rebaixamento, num cenário muito parecido com esse que está o Vitória,
E no ano seguinte livrou o Juventude também do rebaixamento. Chegou também como bombeiro, como é o caso desse momento, e conseguiu livrar essas duas equipes do rebaixamento. Em outros trabalhos, nem tanto sucesso assim. Atlético Goianiense, por exemplo, ele não foi tão bem. No Avaí, onde ele estava agora, Alex, ele seria o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Jair Ventura tem bons trabalhos, mas tem também trabalhos questionáveis. E Rodrigo, filho? Rodrigo Chagas já era, pra você ver, né, cara, como é o futebol. E você disse aqui, né? Aí, tá vendo aí? Cadê a confiança que dá pro técnico da casa, né? 3 joguinhos, Rodrigo Chagas. A boa notícia, ou pelo menos o alento, é que ele vai continuar na comissão técnica fixa. Então ele vai ser um dos auxiliares do técnico Jair Ventura, que já chega hoje, né, aqui em Salvador, para começar a comandar o Vitória já nessa partida que eu acabei de citar contra o Grêmio. Quer dizer que o cara, em tese, não serve para ser técnico, mas para ser o auxiliar, que vai dar o bizu todo. Ele sempre foi funcionário do Vitória, assim, ele já teve trabalhos em times do interior do nosso estado. Você gostou da mudança, foi? Assim, eu achei que o Rodrigo dava para continuar com ele, mas a pressão após a segunda derrota consecutiva foi muito grande. A gente sabe que no futebol não dá para trocar os jogadores, 11 jogadores, você acaba trocando a comissão técnica e acabou sobrando para o Rodrigo, né? Então, chega agora o Jair Ventura e o técnico Rodrigo, que agora será auxiliar do Jair Ventura, vai fazer parte da comissão técnica fixa do Vitória, vai ser um dos auxiliares ali do novo treinador do Vitória. Eu desejo uma boa sorte ao Jair Ventura. Na tela aí o Rodrigo Chagas, que deixa de ser o novo treinador, e a gente tem o Jair Ventura, ex-Botafogo, tá na tela também para você aqui no Aratu 24 Horas, é o novo treinador do Vitória. E olha que interessante, eu tô falando de Vasco e Bahia, né, mas que o Bahia precisa vencer, porque não pode descolar do G4, esse é o objetivo do Tricolor, mas a torcida do Vitória tá de olho no jogo de hoje, hein? Torcedor do Vitória tá torcendo pelo Bahia. Será? O Vasco tá ali na briga com o Vitória. Será que tem torcedor do Vitória torcendo pelo Bahia hoje à noite? Vamos saber. A quarta-feira reserva um daqueles jogos que não interessam apenas as duas equipes que irão se enfrentar. Bahia e Vasco jogam no Rio de Janeiro, partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão. Para o Tricolor, os 3 pontos valem a 5ª posição. Mas e o Vitória? Entra em que aí? O Vasco, hoje em 16º lugar com 24 pontos, tem 2 a mais do que o Leão Baiano, que amarga a 17ª colocação, dentro da zona do rebaixamento. Uma vitória do time carioca não só afasta o Cruz Maltino do perigo da degola, mas empurra ainda mais o Leão para o fundo do poço. E é aí que mora o drama. Se o adversário na tabela ganhar, o Vitória se complica. Se empatar, também não é lá grande coisa, já que a diferença pularia para 3 pontos. Ou seja, ainda que vença o Grêmio no domingo em Porto Alegre, o Leão seguiria no Z4, pelo critério de desempate em relação à equipe do Vasco. Mas diante desse cenário que mais parece um filme de terror, o torcedor do Vitória vai torcer para o maior rival pela própria sobrevivência? Torcer pelo Bahia, porque aí senão o Vitória cai e enfraquece o futebol baiano. Vasco toda a vida, Bahia, nada. Eu vou torcer pro Bahia, né? Virar folha. Mesmo com dor no coração, mas eu vou fazer sacrifício pelo meu Vitória. Se eu torcer pelo Bahia, vira folha. Você é Vasco mesmo. Eita rivalidade, né? Já pensou que irracionalidade você torcer pelo Vasco? O Vasco vai a 25 pontos e descolaria do time do Vitória. Aliás, o Vasco iria a 27 pontos, né? Então o ideal pro torcedor do Vitória, os mais racionais, é torcer pelo Bahia hoje, que terá essa escalação. Ronaldo no gol, Santiárias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba, David Duarte segue de fora, Acevedo, porque o Carlos Alexandre segue de fora, Jean Lucas, Everton Ribeiro. E aqui a dúvida, vai dar Michel Araújo, vai dar Kaique, né? De repente um outro atleta, o Thiago também na briga, mas por enquanto a gente acha que vai dar Michel Araújo pelo fato do jogo ser fora de casa. E mais à frente, Sanabria e William José. Esse é o Bahia que encara o Vasco hoje às 7h30 da noite, meu caro Alex Silvestre. Redes sociais. Redes sociais, @Fabrício S. Cunha, hein? Segue a gente por lá. Grande abraço, Alex. Agora? Vamos pro intervalo, hein? Fica aí que o Aratu 24 Horas ainda tem muita informação pra você. Até mais. Até mais.
Você piscou e eu já estou de volta para te falar que 2 assaltantes em uma moto invadiram uma farmácia na rua Frederico Costa, que fica no Engenho Velho de Brotas e roubaram, gente, uma quantidade não divulgada de canetinhas emagrecedoras. O medicamento é usado no tratamento de diabetes, mas se popularizou após o uso de fins aí para emagrecer. Todo mundo querendo ficar fininho. Cada caneta chega a custar R$1.000, por isso se tornou alvo frequente dos criminosos. Os suspeitos não foram identificados. Se você tiver informação, pode ligar para 181. Vou fazer o seguinte, vou tomar mais um golinho de água, já tô de volta aqui na tela do 4.1. Não sai daí. De volta com o seu noticiário, já quero seguir direto aqui mais uma vez para o caso de Marcos, no Rio Sena. A polícia se pronunciou. A gente tem a fala aqui do Coronel Leão, que vai trazer informações em relação a essa operação. A polícia, ela deslocou ao local por conta de uma demanda do SICOM. Houve um chamamento e nós trabalhamos com tecnologia, as ligações elas ficam registradas, embora nós não trazemos a identificação do denunciante até para preservação da pessoa, para incentivar... Continuar, a gente vai seguir acompanhando esse caso aí, qualquer outra informação na nossa programação. Vou ficando por aqui. Minha Bahia, I love you, viu?